Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento iOS. Hoje nós vamos estudar o que são protocolos, então a gente vai ter uma aula um pouco mais de reforço, porque a gente já viu esse conteúdo um pouco atrás, mas mais por cima, né? Então hoje a gente vai ter um pouco mais de prática sobre esse conceito que é bem importante no mundo de iOS, certo? Nessa aula a gente não vai precisar muito fazer código, somente vamos ver o que nós aprendemos nas últimas aulas para a gente reforçar um pouco esse conteúdo e apresentar o conceito um pouco melhor para vocês, tá bom? Então a gente já viu alguns casos do uso de protocolos, tá bom? Então hoje é o dia da gente realmente botar a mão na massa e aprender o conceito mesmo, tá bom? Então vamos lá. Um dos exemplos que a gente viu foi a data source da TableView, né? Então a TableView ela tinha aquele objeto data source, né? Se a gente lembrar das aulas anteriores, a gente lembra de uma analogia que a gente teve para explicar aquele conteúdo, né? Então a gente tinha pensado em um dono de uma residência que ele precisava construir uma piscina, né? Então ele contratou uma construtora e essa construtora exigia que a gente informasse um pedreiro qualificado para trabalhar, certo? Esse pedreiro ele tinha que saber duas coisas, né? A gente tinha definido que o pedreiro tinha que saber quanto material usar e como usar o material, né? Então voltando para o nosso iOS, o que a construtora basicamente fez foi definir um protocolo do tipo pedreiro, certo? Que também definia algumas funções que esse pedreiro tinha que saber, né? Que era dizer quanto material usar e como usar esse material, né? Então a gente fez essa analogia para explicar a nossa TableView, né? A TableView ela tinha aquele objeto de data source, que era um protocolo que ela tinha que implementar duas funções, né? Que era o número de itens e qual era o item em cada célula. E com isso a gente conseguiria aplicar com as nossas próprias implementações, né? A gente conseguiria passar o número de itens que a gente quisesse e qual item ia ser apresentado por linha, certo? Então vamos lá. Isso resume mais ou menos o que é um protocolo. Então a gente define um protocolo dando um nome para ele e definindo algumas funções para ele que ele vai ter, né? Só que o protocolo ele não vai informar nenhuma implementação desses métodos, né? Então por isso que a gente, como view controller, tinha que passar o número de itens da célula e depois uma célula por linha, certo? Então a data source era só um protocolo que definia essas coisas e a gente tinha que implementar, tá? Então vamos trazer para nossa analogia e vamos tentar implementar isso, tá? Então vamos criar um protocolo em português mesmo aqui para ficar mais fácil. Vamos chamar de pedreiro, certo? E esse protocolo pedreiro a gente vai definir duas funções para ele, tá? Que a gente não vai implementar, a gente só vai definir as funções, né? Que o pedreiro tem que ter na nossa analogia. Então ele tem que retornar o número de material. Então vamos chamar de número de material. E essa função vai retornar um int, que vai ser o número do material. E a gente vai ter uma outra função também, que vai ser para aplicar o material, né? Então, aplicar material. E a gente vai passar como parâmetro também o material que vai ser aplicado, tá? E a gente vai botar como uma string mesmo, que vai dar tudo certo por enquanto, só pra gente ir explicando, tá bom? Beleza. Agora vamos criar uma classe chamada construtora. Essa classe construtora, ela vai ter uma propriedade do tipo pedreiro, tá? Então vamos lá. Class construtora. E ela vai ter uma variável chamada pedreiro, tá bom? Então vamos lá, pedreiro, opa. Então vamos já criar esse init aqui. Select pedreiro. E vamos dizer que é do tipo pedreiro. E aqui a gente vai passar para o nosso pedreiro, certo? Então, beleza. Tá. Com isso, a gente está dizendo que quem for contratar essa construtora aqui, obrigatoriamente vai ter que passar um pedreiro para a gente, certo? Sem isso, a gente não consegue trabalhar. E que pedreiro é esse? Bom, não importa muito para a gente. O que importa é que esse pedreiro saiba fazer essas duas funções, certo? Então, o protocolo ele não é uma classe, é só um tipo que a gente está definindo que tem essas funções, certo? E quem for passar esse pedreiro para a gente, ele mesmo vai ter que passar uma classe para a gente, e não um protocolo, mas uma classe que conforme com o pedreiro e saiba fazer essas duas funções, certo? Então vamos lá. A construtora também, ela vai ter uma função para construir a piscina, tá? Então quando o dono da residência contratar ela, ela vai chamar essa função construir piscina. Então vamos lá, construir piscina, certo? E essa função aqui, que nem eu falei, o dono da residência vai chamar essa função quando ele quiser construir a piscina, tá? Então vamos seguir na nossa analogia e vamos criar uma classe chamada
dono da residência. Vamos criar assim em português mesmo, só para ficar mais fácil o raciocínio, tá bom? E aqui vamos criar uma função maluca aqui, vamos chamar de eu decidi que quero uma piscina. Então, essa função aqui seria mais ou menos vamos representar aqui o momento em que ele decidiu que ele queria ter uma piscina, tá? Então, a gente vai chamar essa função depois aqui, para a gente começar o nosso fluxo aqui para mostrar o nosso exemplo, tá? Então, vamos lá. Ele decidiu que quer uma piscina e o que ele vai fazer? Bom, ele vai contratar uma construtora, né? Então, vamos criar uma variável aqui chamada construtora, né, que vai ser do tipo construtora, e a gente precisa passar um pedreiro para ele, né? Então, o que a gente fez lá no nosso exemplo, né? Na nossa analogia, a gente falou que o dono da residência ele queria economizar dinheiro, então ele mesmo se especializou como pedreiro, né? Então, para isso, a gente tem que dizer que a nossa classe de dono da residência ela conforma com o protocolo pedreiro, né? Então, vamos lá. Vamos dizer que o dono da residência ele conforma com o protocolo de pedreiro, tá? Então, mas, exatamente, a gente precisa também implementar as funções de pedreiro, né? A gente não pode simplesmente falar que a gente é pedreiro, sendo que a gente não sabe fazer essas funções, né? Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente sabe fazer essa função e a gente sabe fazer a função de aplicar o material, tá bom? Aqui no número de material eu vou retornar 5, pode ser um número aleatório mesmo, só para a gente seguir o nosso fluxo, tá? E aqui em aplicar material, eu vou printar um código para a gente, que nem a gente já tinha visto, o print a gente consegue mostrar aqui no console o que está acontecendo, né? Então a gente pode printar os valores, vai ser bom aqui para a gente conseguir testar, certo? Aqui, nesse print eu vou passar o material, que é uma string, então a gente consegue ver certinho o que vai aparecer para a gente, tá? Então beleza. Agora, vamos revisar aqui, né? Com o protocolo a gente deu um nome, que chama de pedreiro, e a gente definiu algumas funções para ele, né? Mas não tem nenhuma implementação, né? Quem vai fazer isso vai ser o dono da residência, né? Então isso que é o legal do protocolo. Outra classe tem que ser responsável por implementar essa função, né? A gente só define o que a gente precisa aqui e a construtora não liga para quem estiver implementando esse protocolo, né? Só precisa que alguém implemente dessa forma correta, né? Mas beleza, por que isso é importante, né? Bom, um dos pontos é para a gente conseguir delegar funções para outra classe, né? Então, no caso a construtora aqui passou umas funções de pedreiro, né? No caso da TableView, ela usa o objeto DataSource para perguntar sobre o número de linhas e qual célula vai em qual linha, né? Por que ela mesma não implementa isso, né? Bom, é porque a TableView ela foi feita de uma forma genérica, ela foi criada para que a gente consiga colocar uma lista na nossa tela de uma forma fácil. Quando a gente usa a TableView, a gente não precisa se preocupar com fazer scroll na tela, ou qual item está sendo mostrado, ou se vai caber tudo na tela, ou como colocar um item embaixo do outro. A gente não precisa se preocupar com nada disso, né? Tudo isso já foi implementado para a gente. Mas foi implementado de uma forma genérica, então que a gente consegue só passar a quantidade de itens que a gente quer e o layout da nossa célula. Todo o resto já foi criado para a gente, né? Então por isso que existe o protocolo nesse caso, para a gente conseguir comunicar de uma forma genérica tudo que a gente precisa para deixar a nossa tabela do jeito que a gente quer. A gente só precisa saber como se comunicar com a tabela de uma forma que ela entenda. Então, por isso que foi criado o protocolo, para definir um meio de comunicação que a tabela entenda, tá? Mas beleza, voltando para o nosso código, agora a gente pode pegar a nossa construtora e chamar a função construir piscina, né? Mas antes disso, vamos passar que o pedreiro selecionado vai ser o mesmo, né? Vai ser o próprio dono da residência, porque ele está tentando economizar dinheiro aqui, né? Então aqui na construtora, já vamos chamar essa função construir piscina, tá bom? Então beleza. Agora na nossa função de construir piscina, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai pegar o nosso pedreiro e vamos fazer ele... vamos fazer com que esse pedreiro construa a piscina pra gente, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o número de materiais, tá bom? Então vamos pegar o número de materiais, para isso a gente vai perguntar pro nosso pedreiro qual é o número de materiais, tá? Então notem aqui que quando eu acesso o pedreiro, mostra para nós que ele é do tipo pedreiro, certo? A gente sabe que por baixo dos panos a gente está passando um dono da residência, certo? Mas para a construtora é só um pedreiro, certo? Então por isso se a gente clicar em ponto a gente só consegue ver as propriedades de um pedreiro mesmo, né? Então a gente só consegue ver a função de número de material e de aplicar o material, né? Então a gente não consegue acessar, por exemplo, essa função aqui do dono da residência, a gente não consegue acessar eu decidi que quero uma piscina.
Por causa que para construtora é só um pedreiro, tá bom? Então, vamos pegar o número de material e depois vamos pegar o nosso pedreiro e vamos chamar essa função aplicar material, tá bom? Daí ele realmente vai construir a piscina, tá? Para isso, a gente vai passar aqui o número de material. Então, vamos passar isso como parâmetro, o número de material. E vamos passar aqui um material também, que eu vou pegar um emoji aqui. Vou pegar esse aqui de água aqui, tá? Então, quando for para construir a piscina, a gente vai... Quando a construtora for solicitada para construir uma piscina, a gente vai pegar o nosso pedreiro, perguntar o número de material e pedir para esse pedreiro aplicar esse material que a gente vai passar, certo? Então, beleza. E vamos testar isso aqui agora para a gente ver como isso aqui tudo vai funcionar, tá bom? Então, para isso, eu tenho aqui uma View Controller, aqui, eu estou num projeto do zero que eu criei. Esse projeto é do zero, então não tem nada aqui no nosso storyboard, nem nada, tá bom? E a gente não precisa mostrar nada na tela, a gente pode só trabalhar aqui com o console, só pra gente testar mesmo o conhecimento aqui, tá bom? Então esse aqui nem vai virar um aplicativo nem nada, tá? Então vamos criar um dono de residência aqui, vamos chamar ele de Seu José. E ele vai ser um dono de residência, tá? E a gente vai chamar essa função aqui do Seu José, dizer que ele quer... que ele decidiu que ele quer uma piscina, tá bom? Então, a partir disso, a gente vai começar todo o nosso fluxo, né? Ele vai chamar uma construtora, ele vai passar ele mesmo como pedreiro e vai pedir para a construtora construir a piscina, né? A construtora vai acessar esse pedreiro, vai perguntar o número de material e pedir para o pedreiro aplicar o material, certo? Então, com isso, a gente já vai chamar todo o nosso fluxo aqui, certo? Então, vamos rodar para ver o que acontece. Beleza, a gente consegue ver o print aqui da gente tudo que a gente precisa, né? Então a gente pegou aqui o número de material com o pedreiro. O Seu José, ele mesmo tá falando que o número de material é 5, né? E depois a gente tá pedindo para ele aplicar esse material, né? Então ele já tá fazendo o print aqui na nossa tela e aqui tá a nossa piscina criada, tá bom? Então beleza, a gente já conseguiu ver mais ou menos como que funciona todo esse fluxo e o porquê que a gente precisa de usar os protocolos, né? Beleza. Espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre protocolos, mas agora vamos expandir um pouco mais isso, tá? A gente está dizendo aqui que o Sr. José mesmo que ele vai ser o pedreiro, certo? Então a gente está passando selfie aqui, né? Porque ele quer economizar dinheiro, né? Mas e se no caso o seu José ele tivesse cheio da grana e não quisesse trabalhar como pedreiro mais, né? Então vamos fazer isso, vamos desfazer um pouco isso aqui e vamos dizer que o seu José, o dono da residência, ele não é mais pedreiro, tá bom? Então, para isso, a gente já vai até apagar essas funções que a gente não vai precisar mais, né? Mas, mesmo assim, a gente vai ter um problema, por causa que quando a gente contrata a construtora, ela exige que a gente passe para ela um pedreiro, tá bom? Bom, só que o Sr. José tá cheio de dinheiro, então ele vai contratar alguém também para ser o pedreiro, tá? Então, vamos criar uma nova classe aqui, que vai ser o Seu Sebastião. E a gente vai dizer que ele é pedreiro também, certo? Então, ele já é especializado como pedreiro e ele sabe atuar como isso faz bastante tempo, né? Então ele sabe o número de material que precisa para a piscina e como aplicar também esse material, tá bom? Então, como ele já trabalha bastante com isso, a gente pode dizer até que ele precisa de menos material para fazer a piscina, certo? E o print e o aplicar no material vai ser a mesma coisa, tá bom? Então aqui, quando ele for, o seu José ele for criar, for chamar uma construtora, ele vai passar, na verdade, o seu Sebastião como pedreiro, ao invés de passar ele mesmo, tá bom? Então vamos trocar isso aqui. Então beleza, isso aqui vai funcionar? Bom, vai funcionar a mesma coisa, porque para construtora é indiferente quem que a gente está passando para ela como pedreiro. O que importa é que seja um pedreiro, certo? Então a gente está definindo aqui um tipo genérico, que é o pedreiro, que tem essas duas funções. Então, para a construtora, se passar para ela um pedreiro e que ele sabe implementar essas duas funções, para ela é indiferente, para a construtora dá tudo certo. Então antes a gente estava passando o seu José e agora a gente está passando o seu Sebastião. Mas o seu Sebastião também é pedreiro, então por isso que não tem problema, certo? Então se a gente rodar agora o projeto, vai aparecer o print pra gente de duas piscininhas aqui, né? Então, porque o seu Sebastião ele já sabe um pouco mais trabalhar com isso, então ele precisa de menos material para fazer tudo isso, certo? Então, notem como que a gente conseguiu trabalhar com protocolos aqui, né? A gente só definiu um método genérico e a implementação ficou a cargo de outra classe, né? Então, não importa qual classe for implementar esse protocolo, certo? O que importa é que sabe implementar da forma correta. E é o que importa para a construtora também, certo?
Então, com isso, a gente conseguiu testar tudo que a gente precisava do protocolo, né? Mas, bom, lembra que na nossa table view também tinha um tal de delegate, né? Ele era um outro protocolo também, né? Ele tinha um outro objetivo, que era de trazer atualizações para quem quisesse ouvir, né? Então você podia escutar atualizações sobre cliques em uma linha e fazer alguma coisa que você quisesse, né? E foi bem isso que a gente usou quando a gente estava trabalhando com a table view, né? A gente queria saber quando que uma table view cell fosse clicada para a gente poder ir para uma outra tela, né? Também tinha outras atualizações também, como quando uma célula vai aparecer ou desaparecer, já que cabe mais de uma célula na tela também, né? Mas a gente não usou essas funções, né? Então o que acontece? Acontece que essas funções eram opcionais, tá? Então não era obrigatório para a gente ser informado sobre isso, né? Daí, para a gente explicar esse conceito, a gente fez uma analogia sobre atualizações da obra por e-mail, né? Então, voltando aqui para nossa analogia, se a gente quisesse, a gente podia passar para a consultora um e-mail e ouvir atualizações do material comprado ou andamento da obra, tá bom? Então vamos fazer algo similar aqui, tá? Vamos criar um novo protocolo aqui e vamos chamar ouvinte de atualizações, tá? E nesse protocolo aqui a gente vai definir duas funções, que vai ser a atualização de material comprado. Então, com isso, o dono da residência ele consegue saber se está gastando demais ou se não está gastando, né? Então, a gente vai passar aqui também um número aqui, que vai ser o número de material comprado, tá bom? E a gente também vai criar uma nova função aqui, que vai ser chamada de atualização de andamento. Aqui faltou um A. Então, aqui com essa função, a gente consegue saber qual o andamento da nossa obra, tá bom? Então, a gente consegue escutar essas atualizações, tá bom? Então, agora vamos criar uma nova variável na nossa construtora, e vamos chamar de var, e vamos chamar ela de delegate, tá? E ela vai ser desse tipo novo que a gente criou, ouvinte de atualizações, mas a gente vai deixar ela como opcional, porque lembre que na nossa table view, o delegate ele era opcional também, então se a gente quisesse, a gente podia escutar as atualizações, mas se a gente não quisesse, a gente não precisava, então a gente vai fazer isso. Vamos deixar ele como opcional, tá bom? Tudo bem. Então, vamos lá. Agora, quando a gente tiver essas atualizações, a gente pode chamar o nosso delegate para informar ele, certo? Então, quando é que a gente tem essas atualizações? Bom, quando a gente começar a construir a piscina, a primeira coisa que a gente faz é pegar o número de material, certo? Então, depois que a gente souber o número de material, já vamos avisar já para o nosso ouvinte já que a gente já sabe qual é o número de material, tá? Então, vamos passar para ele o número, certo? E depois que a gente termina de aplicar o material, vamos avisar também que a obra terminou, né? Então, vamos passar aqui a atualização de andamento, vamos passar aqui a obra está finalizada, certo? Então, se a gente rodar o projeto agora, a gente só vai ter a nossa obra pronta, certo? A nossa piscina pronta, né? Por quê? Por causa que a gente não tá falando que ninguém tá escutando esse delegate, né? A gente só tá criando ele aqui, mas não tá passando nenhum valor para ele, né? Porque ele tá como opcional, então dá tudo certo, né? Então, como ele é opcional, aqui ele tá tentando chamar essa função, mas não tem ninguém, então fica por isso mesmo, certo? Mas agora eu, como dono da residência, eu quero escutar essas atualizações, tá bom? Então, para isso, aqui na nossa construtora, a gente vai acessar essa variável delegate e vai dizer que a gente quer escutar essas atualizações, certo? Mas para isso, bom, a gente tem que conformar com aquele protocolo lá, ouvinte de atualizações. É como se a gente estivesse passando o nosso e-mail, né? Então a gente consegue escutar essas atualizações, né? Mas além disso, a gente tem que implementar essas funções também, né? Então a gente tem que implementar essas duas funções aqui, né? Então vamos copiar essas duas funções aqui e vamos colar aqui embaixo. Eu vou dar um enter aqui, colocar um espaço. E vamos implementar essas duas funções aqui, né? Então agora vai dar tudo certo. Agora eu posso dizer que eu sou ouvinte de atualizações por causa que eu implemento essas duas funções, certo? Então aqui já vamos printar esses números aqui no nosso console, né? Então vou printar aqui material comprado e vou passar como parâmetro esse número, né? Então eu consigo printar exatamente o número que for passado pra gente, né? Agora quando a gente tiver uma atualização de andamento da obra, a gente vai printar também. Então vamos passar como parâmetro essa mensagem aqui, né? Então a gente consegue concatenar essas strings aqui para ficar tudo junto, certo? Então vamos rodar para ver como é que vai ficar agora. Agora faz tudo sentido, né? Então quando a gente está criando a construtora, vamos revisar aqui, né? Quando a gente criou a construtora,
a gente passou o seu Sebastião como pedreiro, então o seu Sebastião que faz a obra pra gente, né? A gente não precisa se preocupar. Mas a gente quer escutar atualizações da obra, né? Então a gente está passando a gente como um ouvinte de atualizações, né? Então a gente disse que a gente conforma com esse protocolo e a gente implementa as funções também para escutar essas atualizações, né? Então quando a construtora está construindo a piscina e ela já sabe o número de materiais, ela já informa pra gente já. Certo? Mesma coisa quando termina a obra, ela já informa que a obra foi finalizada. Então, quando a gente recebe essas atualizações, a gente está printando aqui para a gente saber que a gente recebeu. E é isso que aparece pra gente, né? Aparece o material comprado, depois aparece a piscina pronta e depois aparece o andamento da obra que foi finalizada, certo? Beleza, muito bom. Com isso a gente já conseguiu entender um pouco mais sobre protocolos, né? Mas porém, ainda também tem outra coisa. Lá no Delegate da TableView, a gente tinha que algumas funções eram opcionais, né? Então, se a gente quisesse, a gente não precisava nem escutar nenhuma atualização, né? Como eu falei, a gente tinha atualização de quando uma célula é clicada, ou quando uma célula aparece ou desaparece, né? Mas a gente só implementou a de célula clicada, então a gente não precisava implementar as outras, né? Para a gente deixar uma função como opcional no protocolo, é um pouco diferente, tá? Para isso, a gente tem que fornecer uma implementação padrão para quando ninguém quiser implementar, a gente chamar essa implementação padrão, tá bom? Então como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai criar uma extensão desse protocolo, para isso a gente vai usar essa terminologia extension aqui, e vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma implementação padrão para essas funções, tá? Então eu vou copiar aqui, já que não está aparecendo para mim, e eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa função e não vou passar nada, tá? Então, se eu quiser agora, eu como dono de residência, eu posso não escutar mais essa função, essa implementação aqui, por causa que já existe uma implementação padrão para ela. Então, deixou essa função opcional. Então, eu como dono da residência, eu tenho a opção agora de escutar essa função ou não, essa atualização. Agora, a outra função, ainda não foi feito isso, né? Então, se eu tentar rodar o projeto agora, não vai dar certo, certo? Porque essa função não está como opcional, tá? Então, vamos fazer ela ser opcional também, tá? A mesma coisa. A gente vai ter que selecionar ela, copiar ela aqui, vamos colocar aqui e vamos passar uma implementação padrão de vazia, então não vai fazer nada, nada acontece aqui quando essa função é chamada, certo? Então agora vai dar certo, se a gente tentar rodar o projeto, essa função aqui que vai ser chamada e não a do dono da residência. Tá? Então a gente consegue dessa forma deixar essa função opcional. Então se a gente quiser escutar ela, a gente escuta. Se não quiser, não tem problema, tá? Eu vou colocar um print aqui só pra gente testar, tá bom? Então eu vou passar aqui atualização de material, implementação padrão, tá? Então essa função aqui, ela vai ser chamada agora e vocês podem ver que ela foi chamada, então não precisou chamar do dono da residência. Agora, no momento que eu decidi implementar, eu como dono da residência decidi implementar essa função, então essa função que vai ser chamada, certo? Então se eu passar um número aqui e printar, essa função que vai ser chamada, não mais aquela. Então a gente consegue trabalhar com isso para a gente definir algumas funções do nosso protocolo como opcionais, tá bom? Bom, pessoal, por essa aula é isso. Espero que essa explicação tenha ajudado a entender um pouco mais sobre protocolos, tá bom? A gente vai ter mais uma aula para botar um pouco mais de mão na massa e de aplicativos sobre protocolos mesmo, tá? Então, com isso, a gente vai conseguir ver mais alguns usos que a gente pode usar protocolos, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.